E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rubão Alves e eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre o filme Green Book, o ganhador do Globo de Ouro de melhor filme desse ano, que merece sim ser aplaudido de pé por diversas questões técnicas, de atuação e de história. Antes de começar, vale ressaltar que nos anos 1960, os negros eles não podiam frequentar diversos lugares do sul dos Estados Unidos. Eles eram mal vistos, eles eram malquistos por lá. Eram chamados de pessoas de cor e eles não poderiam entrar em um estabelecimento. Então, por exemplo, você quer tomar um suco, você não pode ir na lanchonete tomar aquele suco, porque se você entrasse lá, você estava assumindo que você poderia ser humilhado, escorraçado, você poderia apanhar. E muitas vezes, muitos negros nessa época sumiam, morriam, eram encontrados mortos depois, sem nenhum tipo de solução dos casos, porque os brancos acabavam matando. A onda racista era muito forte. E um carteiro que tinha o sobrenome Green acabou criando o Green Book. O que era o Green Book? Era um livro com lugares onde negros poderiam frequentar no lado sul dos Estados Unidos. Então, com esse livro, um negro poderia ir com segurança em diversos estabelecimentos no lado sul dos Estados Unidos sem correr o risco de ser agredido. Parece um absurdo, mas é a nossa história, é a história do mundo, a história dos Estados Unidos. Coisas similares aconteceram no Brasil. Infelizmente, é algo que a gente não consegue apagar. É um débito que nós temos com todas as pessoas de outras raças. Conseguir corrigir isso, eu acho que só fazendo com que essas pessoas hoje sejam inseridas cada vez mais na nossa sociedade de forma igualitária. Então, sem definir que alguém é branco, preto, amarelo, pardo, mas definir que somos todos iguais, porque no final somos todos iguais de fato, né, pessoal? Mas antes de começar a crítica, agora eu vou te pedir uma coisa: dá um curtir aqui no vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho para você receber todas as atualizações do canal. O filme Green Book, ele lembra bastante aquele clássico Conduzindo Miss Jane. Naquele clássico você tinha um negro conduzindo um judeu. Nesse filme você tem um negro sendo conduzido por um homem branco, que é um italiano, que é o Tony Lip. Em resumo, a história conta a história de um motorista, Tony Lip. Ele trabalhava para alguns mafiosos, alguma coisa que você entende ali que é um submundo da região que ele morava. Só que ele não quer se envolver mais com isso. Ele tem 2 filhos, tem uma esposa, ele ama a sua família, ele quer fazer coisas mais normais, mais light. E com isso ele acaba assumindo a posição de motorista de um prestigiado pianista negro, que é conhecido mundialmente e que decidiu fazer uma turnê no sul dos Estados Unidos, justamente o lugar onde os negros não são bem-vindos. O filme foi dirigido por Peter Farrelly. Quem não conhece esse cara, olha, Debi Lloyd, Quem Quer Ficar com Mary e o famigerado Para Maiores, que eu adoro, mas a maioria das pessoas não gosta. São alguns dos filmes que esse cara fez com seu irmão Bob. Só que nesse filme ele atua sozinho, e aí você vê que o cara tem muito estilo e ele tem muita pegada para fazer filmes nesse sentido. Filmes com uma contextualização histórica recente e que tenha bons cortes, né? Então a sensação que você tem de estar assistindo um filme de arte. Eu acho que muito disso porque ele queria já competir ao Oscar. São aqueles filmes que têm histórias que são dignas de Oscar, mas também pela mão do cara. Então você vê ali que é uma identidade dele, a forma como ele conduz a câmera, a forma como ele conduz a narrativa. Uma das coisas que mais me agradou é a forma como ele apresenta o pianista, o Don, durante as suas apresentações na perspectiva do Tony Lip. Então o Don, quando ele está tocando, no começo você vê uma perspectiva mais distante, porque o Tony Lip ele não gosta tanto do Don e ele não gosta de negros. Eu vou explicar um pouco disso quando eu falar dos personagens. E aí, com o tempo e com a evolução, você vê uma aproximação. Então isso representa a aproximação dos personagens e também a forma diferente como o Tony passa a enxergar o Don. Então, se na primeira apresentação ele vê ele de uma forma quadrada, distante, quando chega mais pro final, você vê uma câmera ampla mostrando todo o local, mostrando toda a apresentação e uma visão com um orgulho muito grande, com uma admiração muito grande. É bem bacana ver esse tipo de situação, esse tipo de trejeito, esse tipo de maneirismo, né? A forma como o diretor conduz o espectador durante toda a jornada do filme. Tony Lip é um dos protagonistas, são 2 protagonistas. Você tem um Tony Lip e você tem um Don. O Tony Lip é o motorista e o Don é o pianista. O Tony Lip, ele já falei, ele tem 2 filhos, uma esposa, trabalhava na máfia, não quer mais trabalhar, ele quer trabalhar agora como motorista, que é uma coisa que ele
ele sempre fez. Ele aceita um trabalho de 2 meses fazendo essa turnê. A grande questão é que logo no começo do filme você é apresentado a um Tony extremamente racista. 2 pessoas negras vão à sua casa fazer um trabalho de encanamento, elas bebem um copo d'água e depois que elas vão embora ele joga os copos fora. Esse era o nível de racismo do Tony. Com a evolução, o personagem ele sai de uma ponta e vai totalmente para outra, porque ele começa a conhecer o Dom e começa a entender mais sobre todos os desafios de ser negro nos Estados Unidos em 1960. Isso faz com que ele crie empatia, porque ele vê o talento do Dom também. Então ele vê que o Dom ele é muito mais do que uma cor. Ele é um ser humano, ele tem qualidades, ele tem os seus defeitos, ele é uma pessoa passível de admiração. E é isso que o Tony começa a desenvolver durante o decorrer de todo o filme. O Dom, por sua vez, ele é um pianista, vive uma vida que não é comum para os negros de 1960 e isso faz com que ele seja muito mais branco do que o próprio Tony e isso faz com que ele também não entenda muito da sua cultura. Então tem diversos momentos que ele é exposto à sua cultura e ele não sabe nem do que se trata e tem diversos outros momentos que ele tenta estar na cultura branca, só que ele não é inserido, né, da melhor forma, as pessoas não aceitam. Então chega um determinado momento que ele está tocando numa casa de um milionário e ele precisa ir no banheiro. E quando ele vai usar o banheiro da casa, o milionário fala, não, você precisa ir no banheiro que é lá fora, que é onde os negros usam. Outra questão também é quando ele vai tocar em um restaurante, e aí ele quer comer nesse restaurante antes, e não deixam ele comer porque naquele restaurante, daquele clube, não permitem a entrada de negros. Então essas são algumas das situações que o Dom acaba tendo que passar. E aí você descobre que o Dom decidiu fazer essa turnê para tentar tocar o coração das pessoas, no sentido de que os negros também precisam de uma oportunidade, também podem contribuir para a sociedade de forma cultural. Ele consegue fazer isso em alguns casos e em alguns casos não, e ele sofre muito preconceito e sofre muito com isso. E também tem todo o desenvolvimento dele com o Tony, porque ele aprende a lidar com aquele homem tão rude, tão grosseiro, tão mais negro do gueto que ele. Esse é um filme que merece muito ser visto e é um filme que retrata bastante o nosso momento atual também. Hoje a gente tem um preconceito que não é tão explícito, mas ele é velado. As pessoas têm preconceito sim contra negros. Hoje, se você é negro, se você é de outra raça, até as pessoas são mais gordinhas ou as pessoas que são homossexuais, todas essas pessoas acabam sofrendo algum tipo de preconceito em algum momento da sua vida hoje em dia, de forma velada. Então tá enrustido em todos nós, a gente tem isso dentro da gente, mas não fica tão explícito. Esse filme é bom para tocar nessa ferida e fazer a gente pensar e questionar. Cara, será que eu tenho que ter esse preconceito? Da onde vem esse preconceito? Por que eu acho que uma pessoa de cor merece mais ou menos oportunidade do que eu? Ou por que será que eu acho que uma pessoa gordinha ela não pode fazer as mesmas coisas que uma pessoa tem um corpo mais magro possa, e assim vai. Então é um filme que faz você questionar muito o sentido do preconceito, o sentido do racismo e do preconceito. Vá assistir de mente aberta e disposto a ser tocado pelo coração, como o Dom tentou tocar o coração das pessoas ali quando ele passou pelo sul dos Estados Unidos. A história é baseada em fatos reais. O que acontece depois do filme você vê, como é normal, né, em filmes baseados em fatos reais, com fotos das pessoas verdadeiras, com descrição do que aconteceu de pessoas na vida real. Então vale a pena conferir. Green Book, um baita de um filme que ganhou o Globo de Ouro de melhor filme, tá entre as indicações do Oscar na lista de melhores filmes de 2018 para o Oscar de 2019. Fala pra mim o que você achou do filme, se você já assistiu, se você não assistiu, fala quais são as suas expectativas e depois que assistir você vem e fala de novo. Eu tô respondendo todo mundo, eu gosto de responder, eu gosto dessa interação. Então eu agradeço se você comentar alguma coisa e eu vou ficar muito, muito contente em te responder e conversar com você aqui no YouTube. Eu sou o Rubão Alves, a gente fica por aqui, eu te vejo logo mais aqui no Plugou.